Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dando continuidade então ao nosso assunto de sobrevivencialismo, eu hoje vou dedicar esse vídeo ao assunto defesa. Se você é anti-armamentista, se você tem alguma restrição quanto a isso, por favor, eu peço que você então não assista esse vídeo. Existe um item que é o item da defesa, o item do armamento. Porque numa situação, gente, que houver um blackout geral, acabou tudo, não existe mais lei, não existe mais ordem, você não vai ficar preocupado se a legislação deixa você usar arma ou não deixa usar arma, tá? Porque os outros vão usar. Então, se você não usar, provavelmente, numa situação de sobrevivência, você vai dançar. Mas, para a gente manter essa arma para um caso de uma sobrevivência, é claro que a gente tem que estar andando dentro da lei. A arma tem que estar registrada, bonitinha, com tudo certinho, embora com todas as dificuldades, né, que a legislação brasileira nos causa para você conseguir ter uma arma, para conseguir legalizar, é um inferno. Tem juiz que não permite, você vai lá, entra na justiça para conseguir ter uma arma, o juiz não permite. Eu soube uma vez de um cara que queria um colete porque ele morava perto de uma favela, zona de tiroteio, o juiz negou ele o uso do colete. Então tem uma série de babaquices que a gente tem que passar por cima, né, dessa legislação idiota do Brasil. Se você é um cidadão comum, respeitador das leis, uma pessoa que tem uma arma em casa para você defender a sua família e não para sair por aí bancando o valentão, o gostosão, né, o mais homem que os outros, né? Se você é um cara ponderado, a arma sim é uma excelente opção para você se defender. Visto que o Estado não nos propõe nenhuma forma de garantir a nossa defesa. Ele garante a defesa do bandido, não garante a nossa. Vamos pensar aqui na nossa situação do nosso país. O Brasil, por exemplo. Tá? O Brasil, que é um país que, pela legislação, o armamento é super caro. E nem todo mundo tem a intimidade de lidar com o armamento, como, por exemplo, eu tive instrução militar, que sei tomar conta de um armamento. A maioria das pessoas não conhece a arma, não sabe usar uma arma. Então, qual é a arma mais indicada para um cara que quer ter uma arma em casa, devidamente registrada, legalizada, para defender os seus? Eu indicaria o revólver. Bom, aí a pessoa vai falar assim: meu Deus, Ailton, você é louco! Tem a pistola Super XPTO, Glock geração 6, tem Smith Wesson, tem Colt, tem Heckler & Koch, tem o diabo de pistola. De pistola tem um monte de pistola. Só que é o seguinte: para você ter pistola, você tem que ter intimidade com a arma, você tem que saber fazer a manutenção da arma. Uma pistola, ela é bem mais complexa que um revólver. Você tem que aprender a desmontar, ela exige uma manutenção bem mais complexa e bem mais regular que a manutenção de um revólver, que é muito mais simples. Para uma pessoa que no dia a dia, um policial, um militar, que tem que usar a arma o dia a dia, o tempo todo, dá muito tiro, pistola é legal. Agora, para você que quer manter a arma guardada em casa, revólver é melhor. Por quê? Além de tudo isso que eu falei antes, que era o problema da manutenção, nós temos que ter em mente que munição é igual remédio. Munição tem prazo de validade. Munição fica velha. Dependendo da forma como você vai armazenar a sua munição, pode ser que essa munição deixe de funcionar ou, se funcionar, funcione mal. Ok? Imagine você com uma pistola, um bandido na sua frente, você com uma pistola, você vai apertar o gatilho e a munição está velha, ela não deflagra. Você vai puxar o carro da pistola. Se a bala não deflagrada sair, sorte sua, mas mesmo assim você perdeu valiosos segundos nessa função de você tentar rearmar a sua pistola. E se você não tiver que tirar o carregador, e às vezes ela está tão engastalhada que não tem jeito, só desmontando. Num revólver, não.
O revólver você tem aquele tambor, apertou, a munição não deflagrou, simplesmente o tambor vira e deixa a outra munição pronta. Então você não perde tempo com a munição ruim. Gente, quem tem arma dentro de casa não vai usar ela sempre, às vezes nunca vai usar. Então uma das coisas que a gente tem que ter atenção é na validade da munição. Você tem que guardar a munição num lugar fresco e seco, normalmente com aquela sílica gel numa caixa que não junte umidade. Tá? Mas mesmo assim, 6 meses a 1 ano você pode começar a desconfiar da sua munição. Tá? Se você é um policial militar que está usando sempre a munição está sempre renovada. Agora, para você que é um cidadão comum e que não tem intimidade, o revólver é a melhor opção. Okay? Além de ser mais seguro, mais fácil de você fazer a manutenção e está lá à sua disposição. Uma outra bobagem que eu sempre ouço é o seguinte: eu guardo meu revólver em casa com as balas fora, porque se eu for fazer alguma besteira, eu penso 2 vezes enquanto estiver colocando a bala no revólver. Gente, quando você vai precisar do revólver, é na hora que você vai precisar. Você às vezes não vai nem ter tempo de municiar a arma. Então a arma tem que ser guardada municiada, fora do alcance de crianças. Ou então fazer igual eu fiz quando eu criei as minhas filhas. As minhas filhas foram criadas em estande de tiro. Então a arma para elas não era novidade. Então eu deixava a arma em qualquer lugar porque elas sabiam o que era a arma. Eu não tive o menor problema com isso. Tá? Porque se você ficar para uma criança, meu Deus, não põe a mão, o que a criança vai fazer? É pôr a mão, gente. Criança é criança. Tá? Então tem uma série de outros assuntos bastante interessantes e polêmicos que eu posso falar com vocês se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre esse assunto. Que a intenção, gente, é que esse vídeo seja o último, tá ok? Então, gente, se vocês gostaram, dê um joinha, não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de se inscrever no canal se gostaram. Eu tenho mais assuntos para falar sobre arma, posso falar também para vocês sobre medidas de calibre, posso falar com vocês sobre uma série de folclores, lendas urbanas que existe em arma, né? O que é uma bala dum-dum? Bala dum-dum não tem nada a ver com o tipo de bala, o nome dum-dum é onde ela foi feita. Tem uma série de coisas, por exemplo, a medida, né? O calibre 38, é 38 o quê? Polegadas? É 38 milímetros? O calibre 38, gente, é 0,38 da polegada, assim como o ponto 50 é meia polegada, o calibre 38 é 0,38. Por exemplo, o diâmetro de uma munição 38 é igual ao da munição 9 milímetros. Só que a 9 milímetros está em milímetros, o 38 está em polegadas. E você tem também a questão de medidas nominais e medidas reais. Por exemplo, 0,38 não é 0,38, é uma medida nominal. Porque a medida real, se você for pôr o paquímetro na munição, você vai ver que é 0,357 da polegada. A parte de armas é uma ciência à parte, uma ciência bastante interessante, a parte de balística também, né? Quantidade de pólvora, por exemplo, o 357 Magnum, qual é a diferença do 38? Bom, a bala é a mesma coisa. O que muda? O tamanho da cápsula, tá? E a quantidade de pólvora que tem dentro daquela cápsula. Ou seja, se eu tenho um revólver 357, eu posso atirar com munição 38. Tá? Eu não posso fazer o contrário. Por quê? Porque nem cabe. Tá? E nem o revólver foi feito, né? A sua construção foi feita para aguentar o impacto de uma carga do 357. Ok? Bom, gente, se vocês... Ou seja, isso é só para dar um exemplo para vocês do assunto vasto que é isso, e um monte de gente falando bobagem. A televisão, por exemplo, como falam bobagem, como os repórteres falam bobagens, né? Aqueles repórteres novos, que recém-saídos dessa faculdade que só forma militante, não forma pessoas que conhecem, né? Eles falam que a pistola automática, não existe pistola automática, gente. Pistola é semi-automática. Automática é aquela arma que você aperta uma vez o gatilho, sai um monte de tiro, sai munição toda. A única que eu posso dar por exemplo de uma pistola automática foi a Parabellum. A Parabellum era uma pistola automática, ou seja, você tinha um seletor que você apertava e saía toda a munição de uma vez. Inclusive ela tinha até
uma coronha, né? Tinha modelos que eram feitos até de coronha, o próprio coldre se transformava em coronha, que é para poder segurar uma arma quando ela está em modo de rajada, né? Segura uma arma em modo de rajada para ver como é que é complicado. Pistola é semi-automática, tá? E mais umas outras bobagens que eu posso desmistificar se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos nesse assunto. A função de eu ter colocado esses vídeos de sobrevivencialismo é devido à situação política do Brasil, né, gente? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, tá bom? Então tenham sempre em mente sobrevivencialismo. Pode ocorrer uma catástrofe ambiental, pode ocorrer uma catástrofe política. No Brasil, a catástrofe política está com mais jeito de acontecer do que a catástrofe ambiental.